tudo bem? Voltei para falar hoje aqui com vocês sobre jogadores de futebol. Não, infelizmente, nenhum grande time ainda me contratou, mas quem sabe a gente chega lá. Gente, é o seguinte, no último vídeo que eu gravei, se você quiser assistir, clica no card que vai estar ou aqui em cima, tá? Aqui por cima. Eu sempre tenho dúvida de onde é que eu vou colocar o card, mas enfim, você clica que você vai assistir. No último vídeo, eu fiz um vídeo falando sobre o contrato de jogadores de futebol em formação. Fiz um paralelo entre o menor aprendiz regido pela CLT e o atleta em formação, tá bom? Vale a pena, passa lá, dá uma conferida. E aí, o que acontece? Acabou que o conteúdo ficou muito grande e eu percebi que não tinha a menor condição de eu falar tudo o que eu queria para esclarecer sobre o contrato do atleta, tá? É o único vídeo e aí, enfim, tô gravando esse aqui hoje, que é a parte 2. Gente, o que acontece? Vamos lá, tem uma questão aqui interessante. Hoje eu vou falar com vocês sobre a diferença entre empréstimo e transferência de atleta, tá? O que pode ensejar uma ruptura de contrato de um jogador de futebol, certo? E vou explicar a natureza desse contrato, se é por prazo indeterminado ou determinado. Se der tempo, não sei se vai, mas vou tentar, tá? Que eu queria que o vídeo não passasse dos 10 minutos. Vou fazer um paralelo com o empregado seletista normal que é regido pela CLT. Beleza? Vamos lá. O que acontece? O contrato do atleta, ele é regido pela Lei Pelé, que é a lei, vou dar uma olhada na minha cola, galera, 9.615/98, eu sempre esqueço o número dessa lei. O que acontece? O contrato do atleta ele vai ser regido por esta lei e de forma suplementar pela CLT, tá bom? E aí é justamente por isso, porque ele é considerado empregado, tá? Que as matérias discutidas sobre o contrato de trabalho dele vão ser analisadas na Justiça do Trabalho, tá certo? É um contrato de natureza trabalhista, certo? Mas também de natureza desportiva, tá bom? O atleta, ele pode ser contratado por um clube, que aí vamos considerar que o clube é um empregador, por 3 meses, o contrato é o período mínimo, até 5 anos. Então, esse contrato é um contrato por prazo determinado. Qual é a diferença entre o contrato do atleta e de um empregado seletista normal? Aquele seu amigo que trabalha na Coca-Cola, aquele seu primo que trabalha na fábrica da São Brás. Inclusive, galera, patrocina a gente! O que acontece? Eita, voltei, vamos aterrissar, na verdade. O empregado seletista, o contrato de trabalho dele, ele dura no máximo 2 anos, tá? Passou dos 2 anos, ficou tipo 2 anos e 1 dia, esse contrato por prazo determinado, ele automaticamente é convertido em um contrato por prazo indeterminado. Onde é que estão essas informações? Nos artigos 445 e 451 da CLT, tá bom? Esses 2 artigos, eles não se aplicam para o atleta, para o jogador de futebol, para o jogador de basquete, para o jogador de vôlei, tá bom? Então, o que acontece? Se eu fechar um contrato por prazo determinado de um atleta, sim, voltando, se o atleta fechar um contrato de 2 anos, esse contrato pode sim ser estendido para 3. Não vai se converter em um contrato por prazo indeterminado, tá bom? Já o cara que é contratado pela CIA, ele pode fechar um contrato, por exemplo, de 1 ano e prorrogar por mais 1. Ou ele pode fechar um contrato por prazo determinado de 2 anos, mas se esse contrato passar para 2 anos e 1 dia, se converte em um contrato por prazo indeterminado. E a Lei Pelé, ela fala expressamente, eu não lembro se eu falei essa informação para vocês, mas se eu não falei, eu vou falar, se eu falei, eu vou repetir. A Lei Pelé, ela diz expressamente que esses 2 dispositivos que eu acabei de mencionar para vocês, galera, da CLT, eles não se aplicam, tá? Para o contrato do atleta, tá bom? Aí vamos lá. O atleta, ele pode sair do clube por 2 motivos: empréstimo ou transferência, tá certo? Qual é a diferença entre os 2? No empréstimo, é como se o contrato original dele ficasse suspenso, tá? E aí ele vai fechar um novo contrato, vamos colocar que seria dessa forma, certo? Com um clube onde ele vai jogar como um empregado emprestado, seria assim, certo?
ele acaba fechando um novo contrato com esse clube, tá? Onde é que tá isso? Artigo 39 da Lei Pelé. É lá nesse artigo que você vai ter a regulamentação do contrato de empréstimo, tá bom? O que é que acontece? Se o novo clube atrasar o salário por 2 meses, certo? Esse contrato vai estar rescindido. Se o novo clube, certo? Onde o jogador está emprestado, vamos colocar dessa forma, atrasar o salário dele por 2 meses, esse contrato vai estar rescindido e o jogador pode voltar para o clube original, tá certo? Ele também vai ter direito a uma indenização desse clube novo para o qual ele tinha ido jogar, tá certo? Onde é que tá isso? Artigo 39 da Lei Pelé, tá? Se você, meu amigo, minha amiga, que é viciado em jogo de futebol, tiver curiosidade de dar uma olhadinha no artigo e na lei, inclusive o artigo vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo, tá? Vale a pena eu esclarecer 2 coisinhas. O novo clube a gente chama de cessionário, tá? O clube original a gente chama de cedente, tá bom? Isso é para vocês entenderem. Qual é a diferença entre o empréstimo e a transferência? No empréstimo, se houver o atraso salarial por 2 meses, o contrato desse jogador de futebol com esse novo clube vai estar rompido e ele volta para o clube original, tá certo? Na transferência, a priori, isso não existe, tá? E outra coisa, na transferência, não vai ter nenhum tipo de indenização prevista na Lei Pelé para o jogador de futebol, certo? Caso haja o atraso salarial, tá? Pelo contrário, o que é que vai acontecer? Na transferência, o clube original ele vai estar repassando esse jogador para outro clube. Então, ele tem direito a receber uma indenização, tá certo? Se for uma transferência que se dê de forma nacional, de um clube nacional para outro clube nacional, o clube original, ele tem direito, desculpa gente, ele tem direito a receber uma indenização de até 2.000 vezes o salário de jogador, tá? Inclusive, essa indenização, ela é paga de forma solidária, tá? Isso está na lei, entre o atleta e o novo clube. Se a transferência se der para um clube no exterior, não existe limite para o valor dessa indenização, tá? E tem mais um detalhe. O novo clube, ele vai pagar, né, pelo passe do jogador clube original. Desse valor, 5%, tá? Deve ser retido e repassado para todos os clubes que atuaram na formação desse atleta, tá bom? Isso tá onde? Nos artigos 28 e 29A da Lei Pelé, tá certo? Vale também a pena a gente destacar aqui uma situação. É o seguinte, lembra que no começo do vídeo eu falei que a CLT regulamenta de forma supletiva a Lei Pelé o contrato do atleta? O que é que acontece? Por que eu tô mencionando isso para vocês? Porque assim, a Lei Pelé, ela prevê a modalidade de ruptura do contrato, certo? No artigo 31 da Lei Pelé. Assim como no caso do empréstimo, o jogador pode considerar, reputar o contrato dele rompido quando há atraso salarial, tá bom? No caso dele voltar para o clube original dele, se o clube original dele atrasar o pagamento de salário, atrasar o pagamento pelo direito de imagem, entendeu? Ele também vai poder considerar rompido o contrato dele, certo? Isso aí é como se fosse uma justa causa por culpa do empregador. Por quê? Porque o clube vai estar descumprindo obrigações contratuais mínimas. E aí você vai usar como fundamentação tanto o artigo 31 da Lei Pelé quanto o artigo 483, a linha D da CLT, tá certo? Foi justamente por esse motivo aí que o TST em 2016, certo? Deu uma liminar e uma habeas corpus, tá? Essa decisão, inclusive, o número do processo vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo, tá certo? Acolheu um habeas corpus onde o TST concedeu uma liminar autorizando o jogador a participar de um processo seletivo para ser transferido para outro clube. Por quê? Ele tinha entrado com a reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho pedindo que fosse declarada dispensa indireta. Vamos lá, o que é a dispensa indireta? Rescisão, que a gente chama de rescisão indireta, é a ruptura do contrato de trabalho porque o empregador descumpriu obrigações contratuais mínimas.
E aí ele tinha amparo para pedir a reação indireta tanto na Lei Pelé, artigo 31, quanto na CLT, no artigo 483, a linha D, tá bom? Então lembra que quando o clube descumprir obrigações contratuais, como por exemplo, deixou de recolher o FGTS do trabalhador, do jogador, ele pode entrar na justiça e pedir que seja declarada a rescisão indireta, tá certo? Que é a quebra de contrato por culpa do clube, certo? Mas aí você não vai usar só o dispositivo da Lei Pelé não, que é o artigo 31. Você vai também para a CLT, entendeu? Agora sim, vamos lá, vamos fazer aqui um paralelo com o empregado seletista normal. O empregado seletista normal, ele também pode pedir à justiça que seja declarada a reação indireta quando o empregador dele deixar de forma reiterada de pagar o salário dele, tá certo? Porque pagamento de salário é uma obrigação contratual que está prevista na lei. Artigo 459, parágrafo 1º, se eu não me engano, da CLT, tá bom? Então, sempre esses dispositivos, eles vão estar andando de mãos dadas, tá certo? Feito um velho casal de namorados, tá bom? E aí, gente, pra gente encerrar o assunto, eu queria falar com vocês agora sobre como se dá a transferência no caso do empregado seletista. O empregado seletista, ele pode ser cedido e emprestado de uma empresa para outra? Não. Ele só vai poder ser transferido, tá? A lei, ela vai dizer o seguinte, que essa transferência pode se dar entre empresas do mesmo grupo econômico, certo? No artigo 469 da CLT, certo? Só que essa transferência de um empregado seletista só pode acontecer, tá? Se o empregado concordar. Aí entra o paralelo com o jogador de futebol. Por quê? O jogador de futebol, ele pode se recusar a ser emprestado para outro clube. E aí o clube não pode obrigar ele a ir, entendeu? Assim, é porque o empréstimo, ele funciona, talvez, como funciona a transferência no caso do seletista, entendeu? Você acaba percebendo que existem algumas similaridades. A diferença é que na transferência do jogador de futebol, ele vai de vez, entendeu? Tem a questão da transferência temporária? Tem, mas aí, enfim, isso é uma questão que eu não vou entrar muito no mérito porque o vídeo já está muito longo, tá? Mas assim, hoje a gente poderia dizer que o empréstimo do jogador de futebol funcionaria como a transferência de um empregado seletista, entendeu? Mas, para o jogador de futebol, o empréstimo significa que ele vai e volta, entendeu? E que se houver atraso de salário, o novo clube vai ter o contrato rescindido e ele vai voltar para o clube original, tá certo? Na transferência do empregado seletista, certo? Ela pode ser temporária ou definitiva. A temporária seria como o empréstimo do atleta, ele vai e volta. É uma coisa transitória, tá? Mas a transferência pode ser definitiva. Aí, quando é definitiva, claramente já não é que nem a questão do empréstimo para o jogador de futebol. Tem uma diferençazinha aí também, é o seguinte, que no empréstimo, o atleta, por lei, ele não tem direito de estar recebendo nenhum tipo de gratificação extra, tá? Na transferência, o empregado seletista tem o direito de receber um adicional de 25%, tá bom? Mas a gente tem que lembrar que é transitória, certo? A partir do momento que essa transferência se tornar definitiva, o empregado seletista já não mais tem direito ao adicional de 25%. Inclusive, a jurisprudência tem um entendimento muito forte no sentido de dizer assim, que só é transferência quando a gente muda de domicílio, tá bom? E aí, vale a pena até dar uma lidinha lá no artigo da CLT que eu acabei de mencionar, porque ele prevê algumas hipóteses que acabam legitimando a transferência. Como, por exemplo, quando a empresa tem a necessidade do serviço ou quando a empresa vai encerrar suas atividades. Tá bom, galera? Certo? Vale a pena, tá? Vocês darem uma lida nos artigos aqui embaixo. Acho que não custa nada a gente se informar um pouco mais, entendeu? Até porque hoje em dia tem algumas pessoas que jogam em clubes menores, mediante contratos clandestinos, porque os caras sequer sabem, certo? Que eles têm direito ao reconhecimento do vínculo, mas isso é importante sim, tá? Para fins previdenciários, porque lá na frente, no dia que você vai se aposentar, ou se Deus o livre, um atleta desse morrer, entendeu? Os dependentes só vão ter direito a uma pensão por morte, ou ele em vida só vai ter direito a uma aposentadoria, né? Fazendo a soma da contagem desse tempo, tá?
E existem alguns casos aí de gente que jogou profissionalmente em times menores por 4, 5 anos, depois largou a carreira pra ir trabalhar em outra coisa, entendeu? E nunca foi atrás de pedir que fosse reconhecido na justiça o tempo de serviço dessa época que ele atuou como jogador de futebol, tá? E, gente, toda contagem de tempo na carteira de trabalho é extremamente importante quando você vai se aposentar, tá certo? Volta e meia aparecem algumas situações aqui no escritório, e aí, enfim, já entrando em outra esfera, de gente que tem direito a uma aposentadoria com contagem de tempo específica, certo? Por exemplo, 25 anos quando você está trabalhando em um ambiente nocivo, insalubre, entendeu? E acaba, às vezes, perdendo, não consegue se aposentar, entendeu? No período que a lei garante. Por quê? Porque uma parte do tempo de serviço não estava computada na carteira de trabalho, tá bom, gente? É isso aí. Então, assim, hoje, na verdade, pra finalizar esse vídeo, eu fiz esse vídeo, assim como eu fiz o último, porque a gente tem como objetivo de mostrar que um jogador de futebol é gente como a gente. Ainda que alguns deles, volta e meia, enfim, alcancem aquela situação sine qua non de estrelato, né? E aí acaba pisando no chão porque a gravidade obriga, não tem outra opção, né? Alguns também escolhem ficar no chão, né? Se jogando em campo por aí, né? Mas enfim, gente, é isso, tá certo? Vamos se informar, vamos estudar, vamos divulgar conteúdo, vamos se ajudar, tá bom? As informações que eu trouxe hoje aqui no vídeo não são apenas sobre jogadores de futebol, tá? Eu aproveitei para fazer um paralelo porque, enfim, futebol é uma coisa que acaba despertando muito interesse entre as pessoas. Poucas pessoas sabem realmente sobre a natureza do contrato do jogador de futebol, entendeu? E, enfim, acaba não sabendo como funciona isso na prática, entendeu? Mas, na prática, é um empregado assim como qualquer outro. A diferença é que o cara está exercendo uma função que acaba possibilitando a ele, na verdade, ascender socialmente. Vamos colocar dessa forma, entendeu? Mas é um trabalho extremamente duro, eu acredito, porque exige muito esforço físico. E você percebe que, além deles se aposentarem muito cedo dos campos, acabam tendo muito problema de saúde. Acaba aparecendo muito jogador de futebol com ligamento rompido no joelho, problema de coluna, entendeu? Já teve casos aí de jogador de futebol que morreu em campo com ataque cardíaco, teve casos aí de jogadores de futebol com problemas neurológicos de tanta pancada que eles levam, principalmente quando você entra, por exemplo, na questão do futebol americano, não é verdade? Enfim, gente, é isso aí. Fica ligado aqui no canal, tá? Se inscreve, dá joinha, ajuda, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal aqui embaixo, clica no sininho que tem aqui embaixo, tá? Pra gente ajudar o canal a crescer, pra você ser notificado toda vez que tiver conteúdo novo. Eu tô sempre publicando vídeos aqui, tá? Eu nunca me comprometo, assim, a determinar a regularidade das publicações, porque eu advogo, eu tenho vida muito corrida, e, enfim, acabo tendo que abrir mão de algumas coisas para poder vir fazer essa divulgação de conteúdo, mas eu acho que vale a pena, porque eu acho que a gente precisa trabalhar isso. E eu acho assim que mesmo a gente vivendo uma sociedade extremamente informada, onde as pessoas sabem muito sobre direito do trabalho, ainda existe bastante desinformação, tá bom, galera? É isso aí, se inscreve no canal, se tiver alguma dúvida comenta, tá? Se quiser, me segue nas minhas redes sociais. Volta e meia, enfim, eu posto dicas de direito, tá? Se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail. Meu e-mail vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo, assim como o meu Instagram também, meu Twitter, tá? E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo do vídeo, manda por direct no Instagram e vamos seguindo em frente, tá bom? Fica ligado nos próximos vídeos que eu vou falar sobre uns assuntos interessantes. Eu vou falar também sobre umas questões aí de processo de trabalho, tá? E aí, enfim, nem todo mundo acaba se interessando, mas é interessante você saber, até porque se eventualmente você for para uma audiência sem advogado, você tem uma noção de como pode funcionar o procedimento, tá bom, galera? É isso aí, valeu, tchau, tchau!